Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do nosso Evangelho. O capítulo 5 não tem um capítulo mais importante do Evangelho, tá? Mas na minha concepção é o capítulo mais intenso, porque é o capítulo que vai falar de bem-aventurados os aflitos. Vai falar das nossas aflições, vai falar das dificuldades que nós vivemos, das coisas que nós experienciamos aqui. E dentro disso, é quase que uma sequência do estudo passado que a gente fez, da semana passada, que fala sobre a reencarnação, né? Que é um dos pilares central da nossa doutrina, que traz o embasamento para uma série de coisas que mudam o nosso ponto de vista sobre o que é a nossa vida, né? Qual vida que eu estou falando? Eu estou falando da vida espiritual, né? Que é uma vida que pré-existe a essa e continua a existir depois dessa experiência. A gente falou um pouco sobre isso no nosso estudo passado, mas a reencarnação, ela traz consigo dois fatores que eu falei que são extremamente importantes. O primeiro deles, o caráter da justiça, e é esse que nós vamos abordar hoje, né? O caráter da justiça do que nós vivenciamos, né? E o outro é o caráter moralizador, que nós vamos falar na nossa próxima segunda-feira, tá? O caráter moralizador da doutrina. Sobre o caráter da justiça divina, e aí por isso o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vai falar justamente da justiça das nossas aflições. E isso passa pela questão da reencarnação, porque de acordo com aquilo que nós seguimos e acreditamos, essas diferenças, essa forma de viver, a condição de vida que nós existimos numa mesma época, tão diferente de uma pessoa para outra, ela precisa ter uma justificativa. Ela não pode ser uma escolha de Deus. Até pode, Deus pode tudo, né? Mas para nós não conseguimos entender essa escolha de um Deus que vai ser justo, escolhendo para mim uma condição de vida diferente da do meu irmão, me colocando numa condição de sofrimento diferente da do meu vizinho, tirando a vida de alguém próximo a mim, sendo que tem pessoas que têm problemas, que são pessoas que não têm um comportamento moral, ou são bandidos, ou são, enfim. E eu acho que, na verdade, tinha que tirar a vida dessas pessoas. Aí eu tenho os meus achismos. E o Evangelho traz essas coisas. Ele traz essa forma de pensar, de se debruçar sobre esse assunto. Por que que a gente... como é que a gente vai fazer para encontrar essa justiça de Deus, sendo que aquela dor que está nos incomodando tanto, não está incomodando todo mundo? Como eu posso estar sendo tão infeliz e outra pessoa sendo tão feliz? Como eu posso não ter nada e a outra pessoa ter tudo? Né? Que Deus que é esse que escolheu coisas tão diferentes para filhos? Somos todos filhos dele. Ele é um Deus de escolhas, que prefere a um do que a outros? Como ele poderia fazer isso? Onde está essa justiça? Onde está esse amor? Onde está o amor de Deus? Quando a gente se depara com todas essas diferenças, e eu trouxe um exemplo meio esdrúxulo no final do nosso estudo da semana passada, quando eu falei assim, o que pensar sobre uma criança natimorta? Qual a oportunidade de vida, de existência que esse espírito teve se ele nasceu morto? Se ele só tem uma vida, como Deus pode ter proporcionado essa única existência para ele tão curta? Acreditando em uma única vida, isso não é possível. Através da reencarnação, nós vamos ter uma série de explicações, e é isso que eu vou trazer um pouco para vocês hoje, sobre a justiça das nossas aflições, tá? A primeira coisa que nós precisamos abordar e entender sobre essa justiça é que ela passa, sobretudo, por uma lei que ela é inegociável. Para quem acredita e para quem não acredita. Para aquelas pessoas que seguem o espiritismo ou não, que seguem o catolicismo ou não, o cristianismo ou não, para quem é ateu, para quem não é, para quem for o que for. Essa lei se aplica a todos. E é uma lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa.
Toda consequência tem uma causa. Normalmente, invariavelmente, as coisas que nos encontram em nossas vidas são consequências, não são causas. São consequências de causas, de escolhas que nós fizemos. Entendam que esse é um ponto elementar para a gente entender as coisas de Deus. Ele não é um Deus de privilégios. Ele não é um Deus de privilégios. Ele não é um Deus que favorece a ninguém e nem pune a determinadas pessoas. Ele é um Deus que estabeleceu uma lei que rege o universo, todo o universo. Rege, inclusive, as nossas relações, as nossas experiências, aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós fazemos. O grande problema da nossa forma de viver, um tanto quanto infantil, talvez seja a palavra que mais se aproxima, né? Para não dizer que nós somos irresponsáveis, é que nós vivemos sem prestar muita atenção naquilo que nós estamos fazendo. Boa parte das nossas escolhas nós não enxergamos como escolhas. Por quê? Porque invariavelmente eu estou distraído em minha vida. Eu não estou prestando atenção. Eu não sou o protagonista da minha história. Eu sou um passageiro. Eu estou no fluxo. Deixa a vida me levar. Vida leva eu, né? Tem até pagode, samba. Mas a gente precisa entender que não é assim que funciona. Quando eu tomo consciência disso, eu passo a fazer escolhas conscientes. Eu passo a fazer escolhas inteligentes. Eu passo a analisar as escolhas que farei. E aí eu passo a tomar decisões diferentes na minha vida. O grande problema é que a maior parte de nós, todos nós acordamos, o despertador tocou, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, que nós estamos acostumados na nossa rotina, nós levantamos, vamos para o banheiro, tomamos um banho, vamos para a cozinha, tomamos um café, saímos, pegamos nosso carro, nossa bicicleta, nosso patinete, nosso ônibus, nosso trem, pegamos o nosso meio de condução, vamos até o determinado lugar, subimos, trabalhamos, almoçamos, voltamos para casa no final do dia, numa rotina que nós somos quase robotizados. Numa rotina automática. E essa questão é o que mais impacta a gente. Por quê? Porque no final de um período, no final de uma experiência que a gente tem, se a gente chegar e falar assim, escuta, mas você, por exemplo, é responsável por ter se alimentado mal uma vida inteira, ter encurtado a sua vida e ter tido um suicídio inconsciente por uma falta de cuidado com a tua própria vida. Você morreu antes da hora, porque não soube se cuidar. Você fala, eu? Não fiz isso. Por quê? Porque eu não prestei atenção no que eu estava fazendo. Estava tão no automático, eu estava vivendo aquela rotina de uma forma tão absoluta, eu era um robô ou um passageiro da minha própria vida, que eu nem percebi que eu fiz. Boa parte das nossas decisões, nós tomamos no automático. Nós tomamos de acordo com o que todo mundo está fazendo. Nós tomamos de acordo com o que está todo mundo fazendo. Entende? E aí, quando chega a conta para a gente, quando a conta se apresenta, quando a consequência da causa das nossas escolhas se apresenta na nossa vida, o que a gente fala? Mas eu não devo merecer isso. Eu não mereço isso que está acontecendo comigo. Né? Onde já se viu, por que eu, Senhor? O Senhor não escolhe quem vai sofrer. Quem escolhe que vai sofrer ou não, se vai sofrer ou não, somos nós.
Eu escolho sofrer ou não de acordo com aquilo que eu estou plantando, de acordo com aquilo que eu estou escolhendo. Agora, entenda que é uma lei que ela é inegociável, tanto para o bem quanto para o mal. Então, da mesma forma que eu escolho quando a dor me alcança, foram escolhas que eu fiz, é uma consequência de escolhas que eu fiz, a mesma regra vale para o bem, a mesma regra vale para o amor. Se eu plantar algo difícil, inevitavelmente eu terei que colher frutos dessa semente difícil que eu plantei. Mas se eu plantar algo bom, e é lógico que ninguém vai querer negociar isso, não, eu não quero colher amor, eu não quero colher alegrias e felicidades, né? Todo mundo quer, lógico que ninguém vai negociar isso. Quando essas coisas acontecem na sua vida, também é por mérito teu, mas também é por mérito de uma lei de causa e efeito. Significa que naquele instante, naquela situação específica, você fez a escolha certa e está colhendo os frutos dessa escolha que fez. A meritocracia. Funciona por mérito, gente. Funciona por mérito. Tudo aquilo que eu vivencio é fruto das minhas escolhas. Essa é a justiça. Ok? Então, Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele é um Deus que vai me dar de acordo com o meu merecimento. Eu não posso fazer uma coisa errada a vida inteira, eu não posso escolher coisas difíceis a vida inteira, plantar espinhos e querer comer framboesas, querer comer coisinhas doces e bonitas, que vem amor na minha vida, se eu estou fazendo mal para os outros, se eu estou prejudicando as pessoas, se eu estou prejudicando a mim mesmo. Porque eu não preciso prejudicar só os outros, eu posso estar me prejudicando, posso estar me drogando, fumando, usando um monte de coisa. Posso estar não controlando o meu ânimo, a minha ansiedade, e isso tudo vai refletir em mim mesmo. Posso ser muito exigente comigo mesmo, e aí depois estoura um pânico, estoura uma questão de ansiedade, estoura alguma situação psiquiátrica em mim que eu tenho que fazer o tratamento, e a culpa é de quem? De Deus? Como eu conduzi a minha vida? Quais foram as escolhas que eu fiz? Entende? Então, plantio, colheita, lei de causa e efeito. É com base nisso que nós vamos falar de justiça das aflições, ok? Então, a primeira coisa que o Evangelho traz para nós é um tema chamado causas atuais das aflições. Nós temos as causas atuais das aflições e nós temos as causas anteriores das aflições. O Evangelho explica para nós o seguinte, que às vezes a gente fala assim, ele faz uma brincadeira, o Evangelho, ele fala assim, às vezes vocês usam um axioma e vocês dizem assim, olha, eu devo ter feito alguma coisa numa vida passada minha para merecer isso que eu estou vivendo. E ele fala assim, vocês estão mais certos do que vocês imaginam quando vocês falam isso. Só que eu gostaria de fazer uma ressalva, o Evangelho, né? Gostaria de fazer uma ressalva, a espiritualidade dizendo, só que vocês se enganam quando acham que a maioria das coisas são de vidas passadas. A maioria dos nossos sofrimentos são consequências de escolhas que nós fizemos nessa vida. Boa parte daquilo que nós vivenciamos no agora, das dificuldades que nos alcançam no agora, são frutos do agora mesmo. Não são coisas que nós fizemos, eu fiz alguma coisa da vida passada. E ele diz assim, somente quando eu procurar nessa existência, olhar, o que eu estou vivendo? Estou vivendo isso. O que eu fiz para merecer ter essa experiência nessa vida? E aí eu vou olhar para a minha vida, vou inspecionar a minha vida. E eu não encontro um motivo daquilo que eu estou vivendo. Eu não causei isso para ninguém, para estar vivendo essa dor nesse instante da minha vida. Então, nesse momento, por conta de uma crença na justiça divina, nada pode acontecer comigo que não seja justo, nada pode acontecer que não seja justo, que eu não mereça. Então, se eu não tenho uma causa nessa vida, essa causa necessariamente precisa estar em outra existência. Senão eu não poderia estar vivendo o que eu estou vivendo. Então, nesse caso, é justiça
anterior das aflições. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Na maioria das vezes, são escolhas do agora. Lembra que eu falei sobre o automatismo? Gente, a gente vive consequências de escolhas ruins que a gente faz nessa própria vida e a gente acha que a gente não é culpado. A gente quer achar no outro a culpa. Né? A gente quer terceirizar a responsabilidade. Culpar alguém de estar cobrando uma conta que a gente deve. Culpar as pessoas que estão à nossa volta por responsabilidades que são nossas, por dificuldades de relacionamento. Você quer ver um exemplo que eu sempre dou e sempre dá certo? Do perdão. Quando nós falamos do perdão e a gente explica o perdão e a gente fala... Porque o perdão é um veneno que você... É um veneno que você toma, né? A falta do perdão, né? A mágoa, a falta do perdão é um veneno que você toma querendo matar outra pessoa. E a gente fala do perdão, e a gente fala do perdão, e toda vez que a gente fala do perdão, como é que a gente se posiciona? Sempre assim, ah, não, eu perdoo as pessoas, ah, eu perdoei fulano, ah, eu tenho condições de perdoar se me fizer isso, fizer aquilo, se fizer aquele outro. Eu sempre me coloco em primeira pessoa. Ei, você não é o centro do universo, eu não sou o centro do universo. Eu sou um. E existem centenas de pessoas ao meu redor. É muito mais provável que essa centena de pessoas tenham infinitos motivos para me perdoar de uma série de bobagens que eu vivo fazendo na minha vida e que eles tenham que me perdoar muito mais vezes do que eu tenho que perdoar eles. E eu sempre que falo do perdão me coloco na primeira pessoa, como se eu fosse o ser transcendental iluminado que tenho que perdoar os outros. E quantas vezes os outros engolem as coisas? E quantas vezes os outros deixam para lá? Escolhem a minha amizade, escolhem o bem-querer. Entende? Quantas vezes eu sou perdoado e eu nem sei que fui? Isso acontece por quê? Por causa do automatismo que eu estou falando. Quando eu vivo a minha vida no automático, eu nem vejo que eu estou errando. Porque é um negócio que eu sempre fiz. Ah, eu sempre fiz. Mas eu convivo com um grupo de pessoas que sempre fazem. Todo mundo faz isso que eu faço. É o normal. Tem uma frase que diz assim: o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Às vezes eu estou cercado de pessoas que estão fazendo o errado. E eu estou fazendo o errado também. E estou achando que porque todo mundo faz é o certo. E o errado é errado. Mesmo que todo mundo esteja fazendo. Se eu estiver mais consciente da minha vida, se eu acordar de manhã, prestar atenção, olha, agradecer pelo meu dia, se eu tiver momentos de conexão com o espiritual, com Deus, durante o meu dia, 2, 3 momentinhos que eu paro para tomar um café e que eu me conecto, e eu vou prestar atenção nas coisas que eu estou fazendo, eu vou prestar atenção, às vezes, num colega de trabalho que vem mais rude, e vem dar uma resposta atravessada para mim, ao invés de eu reagir dentro do meu instinto animal, eu não vou reagir de forma animalesca, porque eu não sou mais esse ser irracional. Eu já desenvolvi a inteligência. Estou querendo desenvolver o amor dentro de mim. Não posso mais reagir como eu fazia na época que eu era das cavernas. É certo que às vezes o Ricardo de Neandertal pula de dentro do peito. O Uga-buga pega um cajado na mão e quer fazer alguma coisa. Né? Mas a gente tem que procurar controlar, enjaular esse cara. E tentar ser alguém diferente. Tentar não reagir. Quando eu estou consciente, eu olho uma atitude dessa e eu penso assim, eu posso pensar, nossa, como que ele é desequilibrado, né? Ou eu posso pensar assim, nossa, esse meu irmão deve estar precisando de alguma ajuda. Deve estar acontecendo alguma coisa com ele. Ele nunca agiu assim comigo. Ele nunca me tratou dessa forma. E eu vou dar um tempinho e daqui a pouco eu vou lá perguntar para ele. Ô irmão, e aí, tá tudo bem? Ah, Ricardo, mas eu jamais vou fazer um negócio desse. Eu sei que é difícil. Mas isso é o que faz toda a diferença. Isso é o não reagir. Isso é atuar de forma inteligente.
Saber que a pessoa está lá passando por aquilo. Eu brinco muito disso no trânsito. As pessoas estão andando dentro do carro e às vezes você está ali passeando e chega um cara dando sinal de luz e buzinando e você não sabe o que está acontecendo dentro do carro dele. E você fica nervoso porque ele está fazendo aquilo com você. Porque ele furou um sinal, porque ele aconteceu alguma coisa. A gente sempre julga que aquela pessoa está fazendo aquilo por quê? Porque é um irresponsável, porque é um não sei o quê, porque é não sei o que lá. E se ele está com o filhinho dele, de 3 anos, numa crise de asma, por exemplo, no banco de trás, sufocando e não conseguindo respirar, e ele precisa chegar num hospital o mais rápido possível. E aí? Entende? É se colocar na condição do outro. É não viver no automático. É raciocinar para poder fazer as coisas. Nós vivemos consequências de causas que nós mal conseguimos entender que nós somos. Nós fizemos essas escolhas. Porque a gente está tão no automático que a gente não está prestando atenção na nossa vida. Somos passageiros da nossa própria existência. Nós não somos o protagonista, sequer o coadjuvante da nossa história. A gente parece mais figuração. Sabe aqueles caras que ficam contratados para ficar passando no fundo da cena? A gente é isso na nossa própria vida, não pode ser. A gente tem que ser consciente, fazer as escolhas certas. Sendo consciente, a gente vai às vezes fazer a escolha errada. Mas a gente vai estar consciente que a gente fez a escolha errada. E a gente vai saber que tem consequência daquilo que a gente está fazendo. Só que você entende um pouco do que aquilo que a gente vai falar no nosso próximo estudo, que é o efeito moralizador? Concorda que isso muda tudo? Como eu vou fazer a escolha? Que escolha eu vou fazer? Concorda que isso muda o que eu vou escolher? Porque eu sei que vai ter consequências para mim. Nada passa ileso, nada passa escondido. Ah, Deus está vendo tudo. Sim, mas eu também estou vendo. E a minha consciência vai se apresentar diante de mim no momento do meu desencarne. E eu vou ter que olhar para mim mesmo e fazer de conta que não foi, que não fui eu que escolhi, que eu não sabia que era. Não tem negociação. Essa é a dor moral. Essa é a consequência maior das minhas escolhas ruins. Então, causa das aflições, causas atuais. A gente precisa entender que eu tenho como cessar o plantio. Eu tenho como cessar o plantio de coisas difíceis. Mas eu também preciso entender que ainda existem consequências de um tempo de escolhas difíceis. E aí nós vamos para as causas anteriores. Às vezes a gente entra dentro de um centro, a gente começa a participar de uma agremiação religiosa, de um culto, de uma igreja, começa a frequentar algum lugar e acha que é o seguinte, eu entrei aqui, participei da palestra, recebi um passe, comecei a trabalhar na casa espírita e agora que eu virei brother do JC, meu parça, acabaram-se os problemas da minha vida. Não vou nem pagar boleto mais, porque alguém vai aparecer para pagar para mim. E a gente se engana. A gente acha que o fato de eu escolher parar de plantar coisas difíceis vai me trazer uma gratificação, um bônus de todas as coisas erradas que eu já escolhi. Vamos olhar para o nosso passado, para o passado da humanidade, e vamos entender que esse passado é truculento. Ele é um passado problemático. Quando a gente olha para a história do mundo, foi pior já do que está sendo hoje. E era a gente que estava lá. Lembra? Reencarnação? Nós fizemos no passado, estamos voltando e vamos voltar muitas vezes. E esse retorno é para quê? Para que a gente possa quitar as nossas dívidas. Para que a gente possa se restabelecer, com a justiça divina. Eu causei alguma coisa ruim, eu preciso vivenciar essa experiência para saber como é que é aquilo que eu fiz o outro passar. E aí, eu preciso ter em mente que o quê? Que apesar de eu estar imerso numa busca, num desenvolvimento, num estudo, numa evolução, tentando aprender o evangelho, tentando colocar esse evangelho na minha vida,
tentando pelo menos parar de plantar sementes amargas, eu preciso ter consciência que o meu pretérito vai me alcançar. Eu estou plantando coisas boas para o Ricardo do futuro. Mas o Ricardo do presente vai ser alcançado pela minha história. Entende? Só que isso também tem diferença quando você está com Jesus. Quando você tem essa conexão com Deus. Quando você vivencia a sua espiritualidade. Quando você entende a lei de causa e efeito. Quando você entende a justiça das aflições. Quando você entende o conceito de reencarnação. Tudo isso vem para um mesmo, né? Vai se solidificar em uma única solução. E nós não vamos questionar isso. Tudo bem, o meu pretérito vai me alcançar. E quando ele me alcançar, eu vou entender aquilo que eu estou vivendo. Isso significa que não vai doer? Não. Não significa que não vai doer. Quando a gente passar pela aflição, vai incomodar, vai gerar o desconforto, vai gerar sofrimento. Por quê? Porque é natural que sofra. É natural que vai doer. Ninguém vai andar com o espinho enfiado na sola do pé e vai falar, tá confortável, eu vou andar assim a vida inteira. Por instinto, a gente vai tentar tirar o espinho. Então é natural que a gente se sinta desconfortável. É natural que a gente se incomode com aquilo que está causando desconforto. Mas eu vou entender por que ele está lá. Eu não vou dizer assim, ah, Senhor, por que o Senhor me escolheu para fazer isso? Ah, que injustiça, outras pessoas mereciam mais do que eu. Ah, eu não vou me revoltar contra Deus. Eu não vou questionar Deus. Eu não vou ter essa relação. E isso muda tudo. Muda, inclusive, a minha forma de sofrer e o período que eu vou passar por esse sofrimento. Quando Jesus fala sobre o fardo que é leve, ele não está falando do que tem dentro do saco, do que tem dentro do fardo que está nas costas. Porque concorda que isso tem uma diferença? Se eu pegar, por exemplo, um saco de arroz de 5 quilos e der para minha filha de 7 anos carregar, ela vai reclamar. Ela fala, nossa, pai, como que isso é pesado? Se eu der esse mesmo saco de 5 quilos para o meu filho do meio, o Augusto, de 15 anos, carregar, ele vai falar, tá pesadinho, mas está de boa. Se eu colocar para o meu filho mais velho, o Eduardo, para carregar, de 18, ele vai falar, tranquilo. E se eu for carregar, vai ser mais tranquilo. Então, entende que depende, não é o que tem dentro do fardo, é a tua condição, e era disso que Jesus estava falando. Porque quando a gente entender a doutrina dele, quando a gente entender a causa e efeito, a gente não vai se revoltar, a gente não vai questionar o peso, a gente vai estar preparado para carregar aquele peso. Tem uma frase que fala assim, que Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Mas às vezes eu carrego me lamuriando. Ah, mas como está pesado, Senhor. Eu sei que o Senhor não vai dar um fardo maior, então significa que eu consigo, mas está pesado, Senhor. E fico lamuriando. Se eu tenho esse entendimento diferente da reencarnação, da justiça das aflições, do plantio e da colheita, eu vou olhar para aquilo que eu estou vivendo com outro olhar. E, de novo, significa que não vai doer? Não. Mas daí o Evangelho traz uma coisa para nós que se chama motivos de resignação. Motivos de resignação. E aí, esse é Evangelho 5, tá? Capítulo 5. E aí tem uma explicação sobre resignação que eu acho extraordinária, foi a melhor explicação que eu já ouvi e eu sempre replico ela. O que é resignação? Quando você fala de resignação, as pessoas às vezes se confundem com aceitação. Resignar-se é você aceitar aquilo que você está vivendo. E a resignação, na verdade, essa explicação diz o seguinte. Achei que ia chamar uma senha. Achei que você ia chamar uma senha, por isso que eu parei. A resignação, ela quer dizer o seguinte.
que você está passando por uma situação difícil, que essa situação está gerando uma dor em você, e essa dor pode ser uma dor muito grande. Só que o seu entendimento disso que você está vivendo é tamanho, a compreensão que você precisa disso é tão grande, que se você precisasse mudar o que você está vivendo, você não mudaria. Isso é resignação. Entenda, eu não estou aceitando a dor. Eu não estou aceitando a dor. Ok? Não é aceitação. Mas é eu compreender que aquilo que eu estou vivendo, aquele remédio amargo que eu estou tomando, ele é necessário. Ao ponto de, apesar de estar sentindo aquela dor, se eu pudesse mudar, eu não mudaria. Se eu tivesse como pedir para Deus, Deus, olha, muda o que você está fazendo eu passar, eu não ia pedir isso para Ele. Porque eu sei que eu estou vivendo aquilo que eu mereço. Isso é resignação. E é difícil. Só que quando a gente tem esse entendimento da justiça, das aflições, quando a gente tem o entendimento da reencarnação, de que eu estou vivendo aquilo que eu mereço viver. Que existe uma causa para isso que está acontecendo comigo. Que o Evangelho muitas vezes vem dizer para nós que Deus é o bom credor. Lembra da parábola do bom credor? Que emprestou um dinheiro para a pessoa e quando foi viajar e quando ele voltou, ele pediu para que pagasse e ele falou que não tinha dinheiro. Ele falou, se você me pagar 1/10 daquilo que você me deve, eu vou considerar que está quitada. Jesus conta essa parábola. Se você me pagar a 10ª parte, eu vou considerar que está quitada. Deus é esse credor. Muitas vezes aquilo que nós estamos vivenciando aqui é 10% daquilo que a gente realmente fez. Mas é o que nós temos condições de pagar. Só que a gente assumiu o compromisso de vir aqui vivenciar isso e passar por isso de forma resignada. Não é feliz, não é saltitando. Não é? Tive um problema de saúde, tive um problema financeiro, tive um problema amoroso, perdi um ente querido que eu amava, né? Tive uma dificuldade grande na minha vida. Não vou passar por isso saltitando, mas vou passar por isso resignado, entendendo que eu preciso disso. Que eu preciso disso que eu estou vivendo. E a grande pergunta não é por que Deus? É para que, Ricardo? O que eu tenho que aprender com isso que eu estou vivendo na minha vida? Todas as coisas que nós experienciamos são para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Para a gente aprender com aquilo que a gente está vivendo. E às vezes tem coisas legais que a gente está vivendo, e às vezes tem coisas difíceis que a gente está vivendo. Tudo é sempre para a nossa experiência. Porque a única coisa que a gente vai levar daqui é a única coisa que a gente leva embora. É o que a gente aprendeu aqui durante essa existência, o resto tudo fica. Se eu estou passando por dificuldade financeira, vai ficar. Se eu estou passando por condição financeira boa, vai ficar. Não importa. O que importa só é o ser. É o que eu aprendi, é aquilo que eu construí dentro do meu conhecimento, do meu saber, dentro da minha evolução moral. É a única coisa que vai sair daqui. É o meu espírito que vai voltar. Entende? Então, eu vou passar pelo que eu tiver que passar com resignação. Tem mais uma coisa que ele fala aqui, que é o bem e mal sofrer. Isso está nas instruções dos Espíritos, no capítulo 5. Ele fala do bem e mal sofrer e fala sobre o mal e o remédio. E aí eu quero juntar essas duas coisas. Por quê? A gente, dentro da nossa experiência, dentro daquilo que a gente está vivendo, mesmo trazendo, vamos dizer que a gente traga tudo isso para o nosso consciente, tá? Então, a partir de amanhã, a gente vai ficar com essa informação aqui na frente da nossa cabeça, e tudo aquilo que a gente for viver, a gente vai estar avaliando dentro desses preceitos que a gente conversou hoje aqui. Ok? Beleza. Mesmo assim, quando as coisas se apresentarem para mim, faz parte do meu instinto de preservação
faz parte de quem eu sou, dessa construção que vem do passado até aqui, que naturalmente, vou dar um exemplo bobo aqui, naturalmente quando você rela a mão numa panela que está quente, a tua reação não é ficar com a mão para ver se ela está quente mesmo ou não. No mínimo de sensação térmica que você tem quando você rela, sabe quando você vai pegar alguma coisa no forno, numa forma de bolo, alguma coisa assim, e só o dedinho dá aquela escapadinha e rela na forma do bolo, você larga tudo? Porque é uma reação que você tem quando você rela em alguma coisa que é quente. Então, toda vez que você tiver uma experiência difícil, a tua primeira reação é instintiva. E é natural que seja assim, porque faz parte do teu instinto de preservação. O que não é natural e o que não pode continuar acontecendo é eu continuar com aquele instinto animal. Não, eu reagi errado, parei, pensei, avaliei de forma racional tudo aquilo que eu estou vivendo, com base no meu conhecimento, com base naquilo que eu sei, que eu estou vivendo, e aí eu vou tomar decisões de como eu vou continuar reagindo sobre isso. Ou de como eu não vou reagir sobre isso. Então, num primeiro momento, é natural que eu assuste com qualquer vivência. Ah, alguém tentou me agredir, alguém tentou me enganar. O Ricardo falou o negócio lá da buzina. Estou na rua, o cara buzinou para mim. É natural que a minha primeira reação seja dar um tapão na minha buzina também e ameaçar de ser ouvido. Só que enquanto eu estiver fazendo, eu vou pensar, não, volta, controla. Não é assim, não é esse o comportamento que eu quero ter, isso não é um problema meu, eu vou ficar calmo, não vou atrapalhar meu dia, não vou começar errado a minha manhã, não vou começar... Entende? Vou tomar uma decisão consciente. Então eu vou assumir o controle. Quando aquela dor bater, quando eu ficar sabendo de uma notícia ruim, de alguém que eu perdi, sabe, de alguma coisa ruim, de alguma coisa financeira que aconteceu, eu não vou deixar isso me abalar. É natural que quando eu receber a notícia, eu tenha um princípio de descontrole. Mas imediatamente eu preciso controlar isso. Bem ou mal sofrer é uma escolha. Nós estamos num planeta de provas e expiações. O que acontece aqui? Vou dar uma chance para vocês. Provas e expiações? O que são provas e expiações? Primeiro, prova. Eu supostamente tive uma experiência na minha vida que pode ser feliz ou infeliz. A doutrina sempre explica para nós, isso é bem importante, a doutrina sempre explica para nós que ninguém anda para trás, ninguém regride. O nosso processo de evolução é sempre para frente. No máximo, eu posso permanecer estacionário, mas eu sempre vou evoluir. Então vamos imaginar uma existência, vamos imaginar uma experiência que eu tenha que seja muito infeliz numa determinada vida, tá? Eu tenho uma experiência muito infeliz. Faço coisas erradas, vou ter que cumprir isso com a justiça, continuo fazendo escolhas erradas, passo uma vida inteira fazendo coisas erradas, chego no final da minha vida, eu sou morto, ou eu morro de alguma coisa, enfim. Quando isso acontecer, naturalmente, pela minha forma de viver, eu não vou para um lugar bom. Eu vou passar por um período de encontro com a minha própria consciência. Nós não acreditamos no inferno, né? Dentro da doutrina, eu sempre reforço isso. Mas existe uma condição mental, uma condição psíquica, uma condição de cabeça nossa, que a gente se confronta com a nossa consciência e a gente fica numa condição muito ruim, de sofrimento mesmo, tá? Que se compararia ao inferno. Mas é um momento provisório. Em algum momento, nesse meu encontro de consciência, desse meu resgate de consciência das coisas, das escolhas que eu fiz, em algum momento eu posso ser resgatado. Ou porque tomei consciência, porque resolvi pedir ajuda de Deus, ou porque interferiram por mim, minha família, minha mãe. Eu sempre brinco de dizer, é sempre a mãe. Você nunca vê dizer assim, então, quem está aqui? É a minha esposa. Não, é sempre a mãe que volta para resgatar os seus. Então, nesse processo de resgate, eu sou resgatado e eu volto para o plano espiritual, volto lá para a colônia, para me preparar para uma nova vida. Tá? Existem outras formas de reencarnar, mas eu não vou abordar elas aqui.
E aí, nesse processo todo, eu vou ser resgatado, e aí eu vou olhar o seguinte, qual era meu planejamento existencial? Ah, era esse. Como é que foi a minha vida? Foi essas escolhas que eu fiz. O que aconteceu comigo? Aconteceu isso. Então, apesar de ter tido uma vida muito difícil, no final desse processo de sofrimento todo, de resgate e tudo mais, lá no final, eu vou olhar para tudo isso e vou dizer o seguinte, entendi, eu errei. Eu não deveria ter feito isso. Eu deveria fazer diferente. Eu preciso de uma nova oportunidade para voltar lá e mostrar que eu aprendi. E esse fato de rever tudo isso, de reconhecer a minha falha, das minhas escolhas que eu fiz da minha vida, né, da minha dificuldade de escolher o certo, esse fato de eu contemplar tudo isso, naturalmente é um aprendizado, então eu vou evoluir, eu vou aprender, eu vou caminhar. Entende? Então, sempre há evolução. Sempre há evolução. Porém, contudo, no meu retorno para cá, eu faço um planejamento existencial. No meu retorno para cá, eu faço um planejamento. E aí, dentro desse planejamento, tem algumas coisas que eu aprendi, certo? Quando eu estou lá fazendo o planejamento, que eu me reúno com a minha família, ó, então você vai vir com minha mãe, você vai vir com meu pai para me apoiar, né? Nós vamos se reencontrar em família, aí eu vou receber esse irmão aqui que é um pouquinho mais dificultoso, porque é um acerto que eu tenho que fazer do meu passado, e aí eu, enfim, a gente convoca ali a turma para poder reencarnar, a gente vai preparar essa reencarnação, a gente vai estudar para essa reencarnação, e aí nós vamos voltar para cá. Quando eu volto para cá, eu serei submetido a provas. Prova do quê? O que você disse que você estava preparado para viver? Eu disse que eu não ia mais me submeter ao álcool. Eu disse que eu não ia mais submeter à droga. Ou eu disse que eu não ia ser mais um cara com promiscuidade. Eu disse que eu não ia mais trair a minha esposa ou o meu marido. Entende? Eu tive experiências ruins, tomei decisões ruins, estudei para não fazer isso novamente e vim para cá para não fazer. Agora, quando você entra numa prova de matemática, você vai para o colégio, você vai fazer uma prova de matemática, o professor passa por você e fala assim, e aí, estudou? Você estudou? Você estudou? Estudou? Que legal. Então tá, vou te dar uma nota 8. Não, né? Ele vai colocar a prova na tua frente e vai falar, faça a prova. E é nesse instante que na nossa encarnação nós seremos confrontados com aquilo que é a nossa dificuldade. A nossa tendência vai estar gritando dentro da gente, por quê? Porque de acordo com as minhas experiências do passado, o meu passado se fará presente, então os meus instintos, as minhas tendências estarão aqui comigo, mas o meu consciente, o meu estudo, o meu preparo também vai estar aqui comigo. E aí eu vou me encontrar com a droga. Porque passar pela prova é passar pela prova, é fazer a prova. Eu vou encontrar com a droga, eu vou dizer não, ou eu vou dizer sim e vou sucumbir. Eu vou ter a oportunidade de trair a minha esposa ou meu marido. E eu vou dizer não, ou eu vou dizer sim e sucumbir de novo. Eu passarei pela prova. Gente, nós encontraremos as nossas dificuldades. Aquilo que te atrai, aquilo que te tira do prumo, aquilo que te envolve, que você fala assim, nossa, mas eu gosto muito, né? Possivelmente é a tua prova. Possivelmente é a tua prova. Então, eu preciso encarar isso e preciso passar pela prova. A outra é expiação. Provas e expiação. Que expiação? Dos compromissos do passado, das minhas falhas do passado. Eventualmente tomei decisões que me alcançaram. E essas expiações é o acerto de conta, que vai me alcançar. Né? Como é que eu vou passar por isso? Essa dificuldade não tem como negociar. Ela vai se apresentar na minha vida, vai se apresentar na vida de todo mundo. Tem alguém aqui que nunca passou por dificuldade nenhuma, que a vida é só alegrias e borboletas coloridas? Florzinhas cheirosas? Não. Todo mundo passa por dificuldade. E vai passar mais vezes.
Porque essa é a condição nossa existencial. A gente acha que a gente está dentro de um planeta onde está tendo uma guerra e a gente é tão diferente? A gente acha que a gente é tão diferente? A gente viveu os últimos 2, 3 anos numa pseudo-guerra política dentro da cabeça das pessoas, as pessoas deixando de ser amigos por escolhas políticas, as pessoas deixando de ter relacionamento e arrumando confusão e brigando por uma coisa que não faz sentido. Independente de que lado seja, ou de que seja de lado nenhum. Né? Porque a condição é tão ruim que há briga, inclusive, com quem não escolhe um lado. Nós estamos tão distantes assim? Será que se a gente pudesse ser um povo que tivesse numa condição muito próxima do que eles estão vivendo lá, será que a gente não entraria em guerra também? Será que não explodiria uma guerra civil aqui também? Não é tão diferente. Os ânimos estão à flor da pele. Está todo mundo querendo arrumar confusão, ao invés de todo mundo querer apaziguar as coisas. Nós não somos tão diferentes, nós estamos no mesmo planeta, gente. Nós estamos na mesma condição. Só não estamos atirando ainda um no outro. Está todo mundo muito próximo, está todo mundo dentro da mesma cumbuca. Não pode ser tão diferente. Entende? Expiação é isso, é quando a prova vem para mim e eu tenho que passar... A prova não. A dificuldade se apresenta para mim e eu tenho que passar por ela, eu tenho que resgatar. A expiação não é algo que eu posso escolher mais. Ela vai se apresentar na minha vida. E aí eu tenho que ter esse entendimento, essa resignação para passar por ela. E aprender com aquilo que eu estou vivendo. Ok? Só para a gente finalizar, eu quero falar sobre o mal e o remédio, e a gente finaliza. E eu trago sempre esse exemplo para vocês. Ricardo, mas Deus não é bom? No final das contas, esse Deus não é um Deus de amor? Por que a gente tem que passar pela dor? Por que ele não inventou? Ele é Deus, né? Gente, Deus é Deus. Ele podia ter inventado um outro jeito da gente fazer isso, da gente resgatar essas coisas. Ele podia ter feito a gente perfeito já, não podia? A gente não passava por nada disso. A gente era tudo perfeito. Olha, ia ser um Deus, mais Deus ainda, porque tinha feito todo mundo perfeito, certo? E ele fez a gente desse jeito para quê? Que nós somos os Playmobil deles, os bonequinhos para ele ficar se divertindo? Não. Ele ama tanto a gente que ele deu a condição da gente de ter o mérito das escolhas que a gente faz, da gente ter o nosso aprendizado, da gente ter as nossas experiências. E ele é tão generoso que ele falou assim: filho, eu vou te fazer, filha, como um papel em branco. E você vai fazer as suas escolhas. E você vai viver as suas paradas. Você vai ter as suas escolhas que você vai fazer. Mas não se preocupa, não. Eu vou te dar a eternidade para você viver tudo que você tiver que viver. A gente precisa entender que o remédio é amargo, mas não é para o nosso mal. E o exemplo que eu sempre dou é o exemplo de quando um filho... Quem tem filho? Sobrinho? Parente? Alguém, gente, né? Tem alguém na minha vida. E aí você fica sabendo que aquela pessoa está queimando de febre. 39 graus de febre e a febre não baixa. Não tem solução. A pessoa está quase convulsionando de febre. E aí eu brinco de falar para os filhos, porque tem uns remedinhos docinho agora, né? Quando eu chego para as crianças e eu vou dar um remedinho para febre, tem um remedinho que chama, eu não estou fazendo propaganda aqui, mas tem um remedinho que chama Alivium. Tem gostinho de morango. Aí você dá o Alivium para a criança e vai baixar a febre. Ok? Ok. Mas se o Alivium não resolver, tem um cara chamado Tilenol. Em gotas. E é amargo. É terrivelmente amargo. Né?
Então, quando, para uma criança é amargo, tá? Quando eu vou lá e coloco o remédio amargo na boca da criança, para baixar a febre dela, porque eu não quero que ela convulsione, ou de madrugada eu tiro a roupa dela e coloco ela debaixo de uma ducha com água mais fresquinha, não quente do chuveiro, para baixar a febre dela, eu estou fazendo mal para ela? Eu estou fazendo o bem, mas convence ela que eu estou fazendo bem. Que está chorando, que está esperneando, que está mal, você coloca aquela colherada, né, meio a fórceps na goela e faz engolir, tampa o nariz para poder engolir, fica aquele sofrimento todo, e aí tira a roupinha e põe debaixo de uma água fria, e você vai falar, mas está fazendo bem? Estou fazendo bem. Então, por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu amo. E isso não é o mal. Então, quando nós vemos aqui no Evangelho o mal e o remédio, nós precisamos entender que às vezes o remédio é amargo, mas ele é necessário. Ele é importante. E ele é o único que vai baixar a minha febre espiritual. Ele é o único que vai me trazer para a condição de avaliar aquilo que eu estou vivendo. De entender que aquela experiência que eu estou vivendo é importante. E que apesar de amargo, de estar me incomodando, né, é o remédio que eu preciso. Então, quando Deus coloca as coisas na nossa vida, gente, e a gente vai passar por poucas e boas, nós vamos passar por muita experiência ainda. Muitos momentos felizes. Não estou rogando praga em ninguém, não. Nós vamos passar por muitos momentos felizes. Nós vamos passar por muitos momentos difíceis. Vamos passar. E eles passarão. Tudo passa. Os bons também. A gente está vivendo momentos bons da nossa vida e a gente acha que para sempre vai ser só momento bom. Não é? A gente precisa ter essa consciência. A gente precisa saber que esses momentos passarão. Momentos difíceis chegarão. E a gente vai viver tudo isso. Só que quando o momento difícil vem na nossa vida, ele é o chá de boldo. Ele é o remédio amargo. Mas ele é necessário. Ele é o que eu preciso. É o que vai me tirar da minha febre espiritual. Que a gente consiga ter esse olhar sobre as coisas que a gente vivencia. As coisas não são ruins. As coisas não são para o nosso mal. Nada é feito para a gente sofrer. Não existe um Deus vingativo que quer se divertir com a gente chorando aqui embaixo. Isso não existe. Existem escolhas. E a gente precisa estar muito consciente das que nós fazemos. Porque todas elas vão nos alcançar. Todas. Tudo que a gente escolher, tudo que a gente viver, vai nos alcançar.